Olá, eu me chamo Sandrielen e hoje eu irei falar com vocês sobre a obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. José Saramago, esse autor português bem conhecido, inclusive ganhou um prêmio, de Camões em 1995 e em 1998 ele ganha o Prêmio Nobel, da Literatura por sua obra Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro ele é bem interessante, Ensaio sobre a Cegueira, porque ele vem falando de uma epidemia, que acontece em que as pessoas elas começam a ficar cegas, uma doença contagiosa, mas diferentemente da cegueira em que nós conhecemos, que não é contagiosa, as pessoas elas não começam a perder a visão e ver tudo escuro, mas elas começam a ver tudo branco. É como se os seus olhos eles estivessem cobertos de leite. E aí, diante dessa situação, na leitura, nós vemos esse sofrimento. O narrador ele sofre ao escrever essa história, porque José Saramago ele está em terceira pessoa, ele narra esses fatos. E também nós vemos o sofrimento dos personagens, a situação em que cada um passa. E nós que somos leitores também sofremos ao fazer a leitura desse livro. É bem interessante também que o José Saramago ele traz esses personagens não com seus nomes próprios, mas o nome atribuído às suas características ou à sua profissão. Então, tem o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, tem o cego que é motorista, tem o médico, a mulher do médico, a rapariga de óculos escuros, também vem o homem, o velho de vendas pretas, entre outros personagens que vão aparecer no decorrer da narrativa. É bem interessante essa história desse livro, Ensaio sobre a Cegueira, e até mesmo nós podemos relembrar sobre o que nós passamos recentemente, que foi o Covid-19. Então, da mesma forma que aconteceu em Ensaio sobre a Cegueira, que foi uma doença contagiosa que chegou e eles não sabiam como tratar essa situação, o Covid-19, assim que chegou a nossa realidade, nós não sabíamos o que fazer. Então, todos nós ficamos de quarentena. E é isso também que o livro ele vai trabalhar, Então, ele vai falar sobre essa quarentena, que eles não sabiam quando, como reagir, o que fazer, E aí que começa a história, Porque o livro, ele inicia falando sobre a realidade das pessoas, que estão preocupadas em ir para o seu trabalho, em cuidar da sua própria vida. Então, o homem, ele está no sinal, ele está parado, esperando o sinal abrir, e aí o sinal abre e ele não sai. E aí os outros motoristas, eles começam a buzinar, eles começam a se perguntar o que está acontecendo. E aí eles vão até esse motorista e ele diz, que está cego. Ele começa a dizer que está vendo tudo branco. E as pessoas ficam incrédulas, sem saber o que fazer. E aí um homem oferece ajuda, porque ele disse que não ia conseguir chegar em casa, porque ele não estava enxergando. Como é que ele ia conseguir dirigir? E aí esse homem que oferece ajuda, leva ele até a sua casa. Lá ele ajuda ele a chegar no seu apartamento. E aí depois ele estranha toda essa bondade e ele diz que não precisa mais da ajuda dele, que ele poderia ir embora. Ele não percebeu, não tem como ele saber, mas o homem, que o socorreu, ele acabou levando o seu carro junto, Ele acabou roubando o carro desse homem, do primeiro cego, que é descrito no livro. Depois, esse primeiro cego, esse primeiro homem que perde a visão, ele acaba ficando em casa, sem conseguir enxergar, ele acaba derrubando um jarro, cortando a sua mão, E depois a casa virou uma bagunça porque ele não consegue enxergar, Ele está cortado, ferido, e aí ele espera a sua esposa chegar em casa. Quando a sua esposa chega, ela vê toda aquela situação e ela fica se perguntando, como isso aconteceu? E ele fala, que ele está cego, está vendo tudo branco, e ela achou isso muito estranho porque eles não tinham nenhum problema de visão, Eles nem usavam óculos. E aí, rapidamente, ela procura um curativo, para a ferida do seu esposo e também liga para um médico oftalmologista. O que é estranho, no livro, falar que quando nós vamos no oftalmologista, nós não estamos cegos, Nós apenas estamos com algum problema na visão. E aí, mesmo assim, ela liga, para o médico oftalmologista, consegue marcar uma consulta e aí, logo em seguida, em pouco tempo, eles vão para essa consulta. Chegando lá, ele pede preferência porque as outras pessoas, os outros clientes, desse médico, os pacientes, seria a rapariga de óculos escuros, o menino com estrabismo e o senhor que usava uma venda nos olhos.
E nesse caso, né, eles ficam até na hora, sem querer, né, fazer com que ele ficasse na frente, mas ele mesmo assim, né, o médico fez com que ele fosse o primeiro a ser consultado. Quando o médico avaliou, né, os seus olhos, a córnea, ele percebeu que não tinha nenhum problema, nenhum defeito, e aí ele ficou impressionado, né, com a situação. Como é que ele estava cego se não tinha nenhum problema que pudesse causar essa cegueira repentina? E aí, depois que ele foi atendido, né, ele foi para sua casa, o médico, né, logo depois de ter atendido os outros pacientes, né, no caso, a rapariga de óculos escuros, ela usava esses óculos escuros, né, e tinha ido ao oftalmologista porque ela estava com conjuntivite, né, o outro senhor, né, que é conhecido como velho, né, que usava uma venda, ele estava com catarata, né, ele precisava fazer uma cirurgia, e o outro menino tinha estrabismo, então ele ia fazer uma consulta de vista. E aí ele ficou impressionado, né, com toda essa situação, como esse homem tinha ficado cego, né, e ele tinha atendido seus outros pacientes que tinham apenas problemas normais mesmo na vista. E esse homem não tinha nada e estava completamente cego. Então ele conta isso, né, para sua esposa, né, que é descrita no livro como a mulher do médico. Ela também fica impressionada e ele passa a estudar, né, vários livros e ele até começa a assimilar com algumas doenças, mas ele disse não, mas os sintomas dele é que ele vê tudo branco e essas doenças não fariam que ele conseguisse ver dessa forma, né, tudo branco, seria escuro, né, e ele teria que ter algum problema realmente na sua visão. Daí, de tanto ele estudar, né, ele já estava cansado e ele começa a ver que ele também está perdendo a visão. E aí, quando ele acorda, ele vê que ele também está cego. E sua esposa, né, com toda essa situação, ela diz que é melhor, né, falar para o Ministério Público, né, da Saúde, avisar, né, que isso poderia ser uma epidemia. E eles ficaram preocupados, né, que se aquele homem cego tinha ido, né, na clínica e passado para ele, que era o médico, com certeza os outros pacientes também iam pegar, né, essa doença, essa epidemia, que seria a cegueira branca, né, conhecida como cegueira branca. Daí, né, o Ministério, né, da Saúde, ele foi avisado, né, o governo ficou sabendo disso e eles tomaram providências, né, para que isso fosse resolvido. Daí eles procuraram rapidamente um lugar que antes era abandonado, né, um manicômio, e eles disseram, né, para separar as pessoas cegas das não cegas. Os primeiros pacientes aí foi o médico e a sua mulher. Detalhe, a sua esposa, né, ela nunca ficou cega, mas ela se fez de cega, né, ela se fingiu ser cega para acompanhar o seu marido. Então eles chegaram nesse lugar que era abandonado, que estava em condições precárias, e depois, né, chegaram os outros cegos, né, justamente as pessoas que estavam na clínica, né, do médico oftalmologista. Então, nesse início, né, do livro, vem contando algumas coisas que acontecem, né, mesmo eles estando cegos, nessa situação precária, nesse local que teria a comida no tempo certo, né, o almoço que os soldados iriam levar para eles e que eles não poderiam sair, né, naquele manicômio, porque se eles saíssem, os soldados, né, os guardas que estavam na porta iriam matar eles. E também, né, a questão de banheiros, né? Como eles estavam cegos, eles não conseguiam, né, fazer suas necessidades, né? Muitas vezes se limpar ou faziam até mesmo na própria roupa. E tudo aquilo, né, ia fazendo com que o local ficasse muito sujo. E apenas, né, a mulher do médico via, né, claramente toda aquela situação, né, que estava acontecendo. Diante de toda essa história, né, de todo esse momento, eles se viram em uma situação em que eles podiam, né, deviam decidir entre ser solidários, né, ou pensar em si mesmo, né, ou ser egoísta. E aí, nesse momento, acontece abuso, né, abuso sexual, em que outros cegos, né, eles vão chegando, né, a esse manicômio e vai lotando esse local, e eles vão se aproveitar das mulheres que estão lá para abusar sexualmente delas, pedindo muitas vezes troca de comida, né, para que elas fiquem com eles em troca de comida, porque a comida também vai ficando escassa, né, para eles. Além disso, né, no início,
a mulher que é conhecida como a rapariga de óculos escuros, ela é assediada e ela acaba agredindo um desses homens que ficaram cegos, inclusive foi o ladrão, né, como dito anteriormente. E nesse livro, né, ele vem falando situações de ficção, né, muitas vezes apocalípticas, que são horripilantes, né? Muitos leitores eles ficam muito tristes, é muito sofrimento, porque além deles estarem cegos, eles passam por essas situações, né? Situação de egoísmo do governo, né? Por não ligar, né? Meio que eles ficam jogados nessa situação, à mercê dessa miséria, e eles sofrem, né? Abuso sexual, eles não conseguem fazer o básico, eles não têm o básico, né, que é a alimentação, eles não têm uma higiene boa, né, o local, ele é totalmente largado. Então, esse livro, ele mostra, né, a situação da epidemia, né, o desespero das pessoas para se salvarem, né, também como uma pessoa reage, né, a não ter a sua visão, né, como é a vida de uma pessoa também que não tem, né, a visão, e essa perda de visão repentina, e o egoísmo, principalmente, porque o livro, ele fala muito sobre essa questão da moral, né, como as pessoas reagem diante de situações como essas. E o livro, ele é bem interessante porque ele traz justamente, né, essa situação em que eles não conseguem, né, ser solidários. Pelo contrário, né, em vez de eles se unirem, muitas vezes eles conseguem assediar, eles conseguem ser muito ruins uns com os outros, né, em vez de ter essa empatia. Então, o livro, né, de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, ele, além de falar, né, sobre uma patologia, né, inexistente, né, que foi a cegueira, ele também traz uma crítica, né, que muitas vezes nós, seres humanos, nós enxergamos, né, nós vemos muitas coisas erradas e que nós podemos resolver, nós podemos ser humanos, mas muitas vezes nós não somos. E aí mesmo eles chegando, né, a esse ponto de ficarem cegos, eles continuavam sendo egoístas. Na questão de dividir os alimentos, né, muitos roubavam e ficavam com mais alimentos, dos homens se aproveitarem, né, das mulheres assediando ou abusando sexualmente. E essas condições de miséria, né, em que eles estão passando. No fim do livro, né, eles voltam, né, aos poucos a enxergar e eles encontram, né, depois que eles saírem desse manicômio, a cidade saqueada, em que os supermercados eles estão quebrados, não tem comida. Então, é uma situação bem triste, né, em que eles se encontram. O livro Ensaio sobre a Cegueira vale muito a pena ler. Ele traz toda essa epidemia, né, ensaio sobre a cegueira, em que nós temos curiosidade em saber que cegueira foi essa, e o que mais nós aprendemos é essa cegueira moral. E ele traz algumas frases, né, durante a sua trajetória, inclusive no final, né, o médico, ele diz, né, para a sua mulher, diz, penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Então, ele fala, né, sobre essa cegueira, sobre tudo isso que aconteceu. Então, eles ficaram cegos por muito tempo e parecia que quanto mais eles estavam passando por dificuldade, mais eles conseguiam ser egoístas, né? Dificilmente acontecia alguma boa ação entre eles, mesmo que estavam passando por aquela calamidade. E aí, tinham outras frases também que eu gostaria de apresentar para vocês. Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo de agora. É a isto que eu chamo a cegueira da razão. E aí, outra frase, né, de efeito em que esse livro traz, já foi dito e repetido que em épocas de crise aparece o que há de melhor e de pior no ser humano. E hoje temos a demonstração prática de que a referida afirmação é totalmente verdadeira. Então, durante esse livro, nós podemos ver que até mesmo quando um deles, né, tenta fazer uma boa ação, ele acaba levando o carro do outro. E muitas vezes, né, nessa situação que eles estão, são assediados, eles brigam por comida, né, eles não conseguem dividir, eles não conseguem ter uma união. É um livro bem interessante, né, tem uma linguagem fácil,
mas ele é difícil de ler, né, por trazer esse sofrimento, mas é justamente esse o objetivo, né, do escritor José Saramago, é mostrar a humanidade, né, como ela é nesse tempo de crise. Ela mostra o seu pior e o seu melhor lado. No livro também vai mostrar a mulher do médico, né, que ela sempre esteve ao lado do seu marido, né, ela sempre ajudou ele, inclusive ela se faz de cega, né, para ajudá-lo, mas também ao mesmo tempo mostra um homem, né, que ele se aproveita da situação do outro, né, que é cego, que está cego, né, acaba roubando o seu carro e ele também depois fica cego. E aí vem acontecendo diversas outras situações e que no final, né, todos, né, voltam a enxergar, né, aos poucos, e eles veem a situação em que eles estão. É um livro de linguagem fácil, vem falando sobre uma realidade que talvez há anos atrás não seria muito comum para nós, mas hoje em dia, né, no ano de 2023, devido à situação que nós passamos, né, de ficar em quarentena. Lógico que essa cegueira, né, essa cegueira branca, ela é uma patologia inexistente, mas ela faz parte, né, do texto, né, que também, né, é um livro, né, da alegoria de ficção pós-apocalíptica, né, que vai mostrando toda a trajetória, né, do início, como começa a cegueira e como termina. E eu gostaria, né, de convidá-los a também fazer a leitura desse livro, que é muito importante e muito interessante e com certeza vai contribuir, né, para o seu conhecimento e aprendizagem e para que você também consiga, né, amar e conhecer textos, né, livros literários. Obrigada!